Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito, bendito, bendito é o nome do Senhor. Salmo 7,3, né? 73, né? Glória a Deus. Música do Davi Sasha que eu gosto muito. É verdade, glória a Deus. Apaixonado por Ti, sim, Deus. Não temos ninguém além. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Bem, queridos, vamos abrir a palavra então em Marcos capítulo 5. Texto tão famoso, tão conhecido, tão ministrado. Marcos capítulo 5, narrativa. Eu gostaria de continuar falando, né? Os assuntos eles vão vindo numa crescente. E o tema de hoje é: qual é a hora do milagre? Né? Milagre é tudo aquilo que eu e você não podemos fazer. Milagre é aquilo que eu e você não temos na mínima condição, mas Ele que pode todas as coisas. Ele já liberou sobre nós uma palavra, e essa palavra é de vitória, mas existe um processo ainda, a manifestação daquilo que é apostólico nas nossas vidas, aquilo que é a semente, aquilo que é profético se manifeste, não no sentido de futuro, mas de eternidade, como temos falado, de compreender que nós, como seres eternos, como espírito que nós somos, devemos aguardar e estar nessa convicção, nessa expectativa positiva, não de futuro, mas na esperança que não vai ser frustrado aquilo que o Senhor falou. Amém? Então, em Marcos capítulo 5, nós temos aqui a história bem famosa da filha de Jairo. E hoje, pela manhã, meditando, conversando com irmãos amados e preciosos, queridos, o Senhor deu um insight. Eu queria compartilhar com os irmãos, né? Então, o versículo 21 em diante diz assim: tendo Jesus passado, Marcos 5, de 21 em diante. Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, uma grande multidão se juntou a eles, enquanto ele estava junto ao mar. Então, chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo a Jesus, se prostrou aos pés e lhe rogava muito. Já o verbo rogar já é algo que diz muito. Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Uau! Olha a proclamação e o pedido deste homem. Eu te rogo que venha porque ela está à morte. Eu peço que o Senhor ponha a mão nela. Porque quando o Senhor fizer isso, ela vai sarar e ela vai viver. O que Jesus respondeu? Alguém sabe o que Jesus respondeu? No versículo 24 não diz, só diz que ele foi. Foi com ele. A resposta está dada, ele foi junto. Para Jesus ter ido junto com este homem, no versículo 24, Jesus vai com ele, e grande multidão o seguia, e a comprimia e apertava, significa então que Jesus confirmou aquilo que foi declarado por esse homem, amém? Amém. Jesus não falou, vamos lá ver então, já que você está falando assim, quem sabe eu faço isso mesmo, quem sabe eu... Não, o homem foi categórico naquilo que ele estava rogando, e muito. E quando este homem ali, numa situação, imagina, de desespero, e a questão é que ele não era um homem qualquer, ele era um dos principais da onde? Sinagoga. A mesma sinagoga, de várias, que também tinham um grupinho de pessoas bem legais, né? Mais conhecidas como fariseus. E esse homem era da turma, né? Se ele era um dos principais, ele tinha funções ali e tal. E ele, não muito preocupado ou nada preocupado, porque a morte bateu na porta. Quando a morte bate na porta, meu irmão, eu já não quero nem saber os títulos que eu tenho, a posição que eu tô, o que vão pensar, o que não vão pensar. A gente vai rogar, e vai rogar é muito, não é pouco não. A gente vai se jogar e aquilo que talvez nós nunca imaginamos possamos ter pensado em fazer, a gente vai atrás. É ou não é?
Eu passei por algumas situações, graças a Deus poucas, mas um dos meus filhos uma vez começou a ter uma questão na pele, e a gente desconfiado, e vai no médico, aí fomos parar num médico, um homem super conceituado, tido como um dos papas, como alergista, isso aqui é dosagem errada, tem que aumentar a dose do remédio e tal. Mas doutor, bom, ok, né? O cara é o papa do negócio, vamos lá, né? Nós somos pacientes, né? E pacientemente a gente ouviu e demos. Ah, Jesus! O homem fez a coisa piorar ao tal ponto que meu filho começou a quase ter um choque anafilático. E Deus, pela misericórdia dele, quando nós estávamos no hospital, uma médica veio, encarregada ali da pediatria, quando ela pôs na mão, pediu para levantar a camisetinha dele, quando viu as costas, já chamou a unidade de emergência, já acionou, e ali a coisa, ela percebeu que estava indo para um estágio, aí tiveram que meter ali uma adrenalina na coxa, para não dar um choque, já estava em quadros pré, e ele nervoso, eu nervoso. Gente, eu de ver a agulha quase desmaio. Para mim, para tirar sangue. Né? Para eu tirar sangue. Imagina ver o seu filho naquela situação. Ele olhava para mim e chorava, e eu só de lembrar quase choro também. Eu chorava, eu mordi minha língua para ele não me ver chorando. Filho, aguenta, filho, tô aqui, eu grudado na mão dele, olhando para ele o tempo todo do lado dele. Falei, vocês fazem o que você quiser, não sai daqui. Não, tá bom, pai, tá bom, beleza, só não atrapalha. Eu falei, não vou atrapalhar. E eu ali, mordi minha língua mesmo, porque eu tava passando, era mal, mas não, vamos lá, segura a onda. Ou seja, naquela hora, eu só orava em língua, só pedia a Deus, só pedia, Senhor, pedia para mim, não para ele, né? Como a gente, imagina Jairo aqui, e falando, Senhor, a coisa tá complicada, né? Ou o senhor vai lá e o senhor, eu tenho certeza que se eu fizer isso, vai acontecer. Ele não tinha a menor dúvida, porque ele já tinha ouvido falar, ele já sabia que os fariseus estavam com ciúmes, inveja, eles estavam querendo fazer algo para o Senhor, contra Deus, porque reconheciam, se não fosse de Deus, não ia ter problema, né? Então as pessoas só querem acabar com aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, as pessoas não perseguem. Já perceberam isso? Poxa, mas parece que eu não faço diferença, eu sou só uma formiguinha, um grão de areia, mas é desses que Deus usa. Deus usa as coisas improváveis, né? Por isso que o inimigo se levanta. E eu ali, naquela situação, e lembrando agora de Jairo, e Jairo foi categórico, tendo toda... A gente podia aqui falar sobre o que ele já tinha de conhecimento sobre Jesus, e Jesus vai, nós sabemos a história, uma mulher que disse, né, só de encostar na orla ali, talvez, naqueles filactérios que os mestres punham, não sei quantos Jesus tinha, se ele tinha isso, mas e Jesus percebe a virtude e tal, e aí no meio do caminho chega uma notícia, né? Quando Jesus vai e fala para a mulher que ela está salva, Jesus no versículo 35 ainda, do mesmo capítulo 5 de Marcos, estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa desse principal da sinagoga e lhe disseram, a tua filha morreu. Por que incomodas o mestre? Jesus, então, ouvindo essas palavras, virou para ele e disse, não temas, crê somente. E aí eles chegaram na casa 37 e não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu aquele alvoroço e viu que choravam muito e já pranteavam. Ao entrar, lhes disse, por que vocês estão alvoroçados e choram? E aqui vem uma afirmação que eu e você podíamos até se questionar. No versículo 38, 39, a menina não está morta, mas dorme. 40, eles se riram dele, tendo, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João, e foram até onde ela estava. Tomando pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te.
Imediatamente, a menina que tinha 12 anos se levantou, começou a andar, e então assobraram-se todos com grande espanto. E Jesus mandou que não falassem nada a ninguém, para que não se soubesse, e ordenou que desse então de comer a menina. Amados, a gente pode aqui se perguntar: que fé é essa? Com qual fé Jesus curou essa menina? Porque se você e eu vamos ver, e aqui os irmãos têm liberdade, qual outro milagre Jesus negou o fato? Em qual outra situação o cego chegou diante dele e ele fala para ele: não, você não é cego não, o que você está fazendo aqui? Jesus não negou a cegueira de nenhum dos casos, nem do cego de Jericó, nem do outro cego. Jesus não parou ali o enterro daquela viúva para dizer: não, ele não está morto. Mas ele ressuscitou aquela viúva, o filho. Jesus não disse para o Gerazeno: não, você não está endemoniado, não. Mas ele percebe que nenhum outro característica de milagres que eu me recorde, Jesus negou. Mas não é que Jesus estava negando o fato baseado numa fé que é irracional. Porque a hora desse milagre não foi quando ele chegou. A hora desse milagre foi quando o Pai falou o que disse. E Jesus concordou com aquilo. Se o Senhor for, quando o Senhor chegar, o Senhor vai fazer. Eu não tenho a menor dúvida disso. E se ele tivesse ainda fé como aquele outro centurião que disse: o Senhor não vai nem na minha casa, porque o que o Senhor falar, percebe? E aqui nós estamos falando níveis de fé. Esse vai ser um próximo assunto que nós vamos abordar. Existem níveis de fé, irmão? Será? A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 3, que a cada um de nós Deus repartiu uma medida de fé. E eu mesmo, muitas vezes, até mesmo já ensinei que a fé é um músculo, então você precisa exercitar, e aí quanto mais você usa, mais você tem. E esses dias o Espírito Santo começou a falar comigo: é mesmo? Quantas vezes você já declarou, decretou, já escreveu, já mandou, e a fé, você parecia que estava bem enfesado, e o que aconteceu? E a minha palavra tem coisas a ver comigo. Por que não aconteceu? Aí eu fiz essa pergunta: não, Senhor, eu te pergunto. Ele falou: não, o Sérgio Lero, Rolando Lero, não, é você, responde você. E ficou nesse... Eu falei: Senhor, então por que... Então a gente começa a entender que quando este homem chega para Jesus e fala: Senhor, se o Senhor for, minha filha será curada. É a mesma fé daquele centurião que disse: o Senhor não precisa nem ir, só fala. É a mesma fé daquele cego que disse: se o Senhor quiser. E Jesus falou: eu quero. A fé é uma só. O que muda é a consciência que nós temos da vontade de Deus para nós. Quanto mais eu vou conhecendo a presença do Espírito dentro de mim, e eu sonho a vontade dele para a minha vida, e quanto mais convicção eu tenho disso, menos eu sou roubado pelo medo. Menos eu sou roubado pelas pressões que vêm na minha emoção, na minha mente. E mais eu mergulho nesta presença, mais eu mergulho na autoridade que o conhecimento me traz. A autoridade vem de conhecer. Eu, como eu já disse aqui antes, posso falar dos meus filhos, posso falar da minha esposa, tenho autoridade porque convivo com eles, a gente se conhece. Mas muitas vezes a gente falou e agiu e fala às vezes de questões relacionadas a Deus sem conhecer a fundo. E aí precisamos sim ter essa fé que é básica, que é natural, que Deus nos deu, de acreditar que Ele nos ama e Ele nos ama, e ter essa convicção. Mas precisamos avançar a tal ponto de chegar a Ele e falar: Senhor, no meu caso, se o Senhor for encostar e falar, acontece. Senhor, no meu caso agora, porque eu já conheço como o Senhor funciona, talvez só se o Senhor disser já está feito. Ou se eu chegar para Ele e falar: se o Senhor quiser, vai acontecer. Eu não sei qual é o nível que eu e você estamos de conhecimento da fé que você já tem dentro de você. Eu só sei te dizer que o nível que for, Ele vai fazer. Amém. Ele vai te responder.
Ele vai te responder, porque depende do nosso coração em confiar que a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Na própria história da filha de Jairo, a mulher que dá fluxo de sangue disse no seu coração: se eu só encostar, eu vou ser curada. Aconteceu. Percebe então que a fé tem a ver com uma atitude proativa, mas baseada numa convicção de que é a vontade de Deus que aquilo para nós aconteça. De que aquilo está não está em conflito com o plano de Deus para mim e para você. Não adianta eu chegar agora, Senhor, eu declaro que eu vou ter uma Ferrari. Deus vai falar: não faz isso, porque eu não vou te dar um negócio que vai te levar para longe de mim. Não, Senhor, aquela situação lá, tá vendo aqueles dois, que o Senhor faça isso? Não, filho, eu não faço feitiçaria, você não sabe dos meus planos sobre eles. Ore pela minha vontade sobre eles. Ore para que eles me conheçam e conheçam a minha vontade. E não aquilo que você entende. A tua intenção pode ser ótima, perfeita, mas só eu sei. Só eu sei. Você não está no sótão, no porão daquela morada. Eu sou o habitante dali, eu conheço. Cuida dos seus sótãos, limpa as tuas bagunças e interceda pela que a vontade seja conhecida, para que o poder do meu amor seja de fato revelado, porque quanto mais eu conhecer esse amor, mais convicção, menos dúvida, menos temor e mais experiência com isto eu vou ter. E aí então parece que a minha fé cresceu, mas ela sempre foi a mesma. Se tiver que ser como o tamanho de um grão de mostarda, ele não falou que a fé ia virar uma árvore. Ele não disse que ia virar uma árvore. Mas se for daquele tamanho, nós diremos para aqueles montes de sentimentos, para aqueles montes de pensamentos, para aquelas montes de angústias, de temores, saiam daqui e vão para o mar. Para aqueles montes de afronta que eu ouvi, para aqueles montes de inveja, de ira, de palavras malditas que eu ouvi, que vêm na minha mente me atacar, de pessoas próximas que me ferem, que me machucam, eu vou ouvir tudo isso e vou lançar no mar do perdão, do esquecimento do Senhor, porque eu tenho convicção e fé daquele que me ama. Eu sei quem eu sou, não preciso provar nada para ninguém. Eu sei que Ele me aceita, eu sei que quando Ele fala, se cumpre. Ainda que eu talvez não creia só quando Ele fala, eu sei que se Ele chegar e tocar, vai se cumprir. Eu sei que eu estou no caminho, estou levando Ele até a minha casa, vai se cumprir. Eu sei que vai chegar relatório no meio do caminho e Ele vai dizer: não temas, só creia, vai se cumprir. Qual é a hora do milagre? Somos nós que determinamos pela nossa decisão em continuar crendo na palavra e na atitude, porque Ele nunca chega atrasado. Nunca. E Ele vela por mim e por vocês. Ele ora por nós, Ele ora pelos nossos relacionamentos. Salvação não é uma salvação, Deus não veio trazer uma consciência de salvação focada em mim, no eu, mas Ele veio focado no nós. Toda a salvação que só foca em mim e não na relação de minha com meu Pai, com os meus irmãos, não é salvação. É uma coisa muito estranha, mas não é salvação, porque a salvação não é algo para eu ser safo, para eu estar livre, para eu estar seguro, né? Para eu me transformar num safado. Estou safo, virei um safado agora. Porque estou seguro, então, carimbei o passaporte, vamos ver o que vai acontecer. Não. Porque Ele já é o dono de todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele, tudo foi feito. Ele me salvou para que eu esteja submisso ao propósito e experimentando a boa, perfeita e agradável vontade, fazendo toda a diferença, sendo o reflexo da glória dele, sendo eu, em alguns estágios, me identifico com a própria filha de Jairo, precisando ser tocado por Jesus para ressuscitar, para não viver dormindo, achando que acabou, e Jesus vem, não, levanta, Talita cumi. Hoje Deus está falando Talita cumi para muitas áreas da minha e da sua vida. Levanta, aqueles sonhos mortos, aquelas coisas que talvez 12, 15, não sei quantos anos você enterrou.
Mas o Senhor está falando, não acabou não. Levanta e anda. Alimenta esse sonho, dá de comer para esse sonho, porque eu vou cumprir na tua vida o meu chamado. Eu vou cumprir na sua existência ainda aquilo que eu já falei no teu coração. Talvez eu e você estamos ali não sabendo lidar com as situações, estamos como Jairo correndo atrás, e conforme a nossa fé vai acontecer. E todo esse processo é para que um dia nós, como Jesus, as pessoas possam também saber que quando nós chegarmos, vamos ser canais da ressurreição. Do projeto e do plano de Deus para libertar as pessoas e mostrar a elas o poder da vida de Deus. Não para pregar, mas ser a pregação. Não para falar, mas ser a expressão. Amém? Não tem a ver com liturgia, tem a ver com natureza. Eu não tenho amor, eu me torno como Ele. Nós somos amor. Por causa deste amor, o mundo nos conhecerá. O mundo nos conhecerá. Não é pela retórica, não é pelo poder. Porque o poder é do nome de Jesus. Os discípulos nem tinham o Espírito Santo quando fizeram tudo o que fizeram, nós já vimos isso. Só foram receber o Espírito Santo após a ressurreição de Cristo. E fizeram tudo o que fizeram. Então não tem a ver com poder, não tem a ver com capacitação do alto para cumprir metas ou fazer coisas religiosas. Mas tem a ver com a natureza. De ser transformado e experimentar este amor num tal nível. Um tal nível onde a transformação de dentro para fora extrapole todas as coisas que militam contra e que querem sufocar este amor. Precisamos ter uma nova perspectiva do que o Evangelho de fato significa nos tempos atuais. Porque para este tempo Deus nos colocou aqui e não é à toa. Nós estamos aqui para dizermos que somos sofredores, como está difícil. Estamos aqui para, como vencedores, mudarmos a história. Temos pequenas vozes que clamam no deserto deste mundo, que se unirão com outras pequenas vozes e juntos somos um exército. Um exército que tem um general, que tem um comandante, que não se acovarda, mas marcha e nem as portas do inferno prevalecerão. Porque Ele nos deu toda a autoridade, e a autoridade só tem quem conhece. Como Paulo nos ensina, que ele orava e nós precisamos orar nesse sentido, que conheçamos e prossigamos em conhecer. Porque isso nos dará autoridade e nós cresceremos parecendo que a nossa fé aumentou, mas ela é a mesma. O que vai aumentar é o nosso conhecimento de quem Ele é. E essa confiança e segurança de usarmos esta fé no propósito. E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aqueles que amam ao Senhor, e tudo posso naquele que me fortalece. E tudo é possível àquele que crê. Estes somos nós. Hoje é a hora do nosso milagre. É agora. É o momento que o Senhor nos chama. Que eu e você precisamos. Do que eu e você necessitamos. Além de conhecê-lo. Além de mergulhar nessa convicção de que somos filhos, somos filhas, somos amados, somos herdeiros. E estamos num processo. Talvez em algumas áreas da vida eu me vejo como Jairo, estou indo, e está vindo só notícia ruim. Estou indo, de repente, eu não sei se vocês estavam de burrinho, saiu a ferradura do burrinho, vai a pé. Talvez estourou a tira da sandália, vai descalço. Às vezes pisou no negócio que não era para... Vai lavando o pé, não interessa, vai. Vai, não desista. Não desista, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Jesus aqui não negou o fato. Ele só concordou com aquilo que ele já tinha decretado no seu coração pela palavra liberada do próprio Pai. Quando o Senhor fizer, acontecerá. E aconteceu. Só houve uma distância de tempo e espaço físico, mas o mundo do Espírito já estava feito. E assim é comigo, assim é com você. No mundo do Espírito já está feito tudo que eu e você precisamos. Já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos.
nas regiões celestes. Vamos trazer isso à manifestação. Vamos perceber que Ele está do nosso lado e em nós, dizendo: não temas, crê somente. Em nome de Jesus. Amém? Pai, essa é a Tua palavra. Nessa tarde, ó Deus, o Senhor sabe cada circunstância, o Senhor sabe o aperto de cada um dos meus irmãos e irmãs, as situações que nos afligem, que me afligem, as questões de relacionamento, as questões, Senhor, de sabedoria e graça que precisamos, de recursos, Senhor, em áreas financeiras, em áreas naturais, em áreas emocionais. Ó Deus, Tu sabes, Tu conheces, Senhor, antes de a palavra não chegar à boca, Tu já conheces, mas nós, em sinal de rendição e de confiança, Senhor, expressamos o nosso coração, sabedores que o Senhor nos ama e que o Senhor nos quer bem, o Senhor é o nosso Pai amado. Por isso, eis-nos aqui, Pai. Que essa palavra, Senhor, encontre em nós guarida e que nós possamos, junto contigo, conhecendo a Tua vontade, conhecendo a Tua natureza, sermos transformados, decretarmos as horas de milagres, as horas, Senhor, que para nós parece que tudo está morto, mas basta uma palavra Tua, basta um toque Seu e a nossa alma cansada vencerá. Nós iremos transformados, iremos ser renovados, iremos ser, ó Deus, rejuvenescidos. A nossa força será como a das águias. Nós correremos e não nos cansaremos. Vamos andar e não viremos nos fatigar. Voaremos, Senhor, voaremos mais alto do que pensamos e sonhamos, porque é na força do Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Que a Tua bênção esteja com cada um dos que nos ouvem, cada irmão precioso, cada irmã preciosa. Que nenhum se perca, Pai. Que nenhum se perca nos relatórios deste mundo, dizendo que estamos a Te incomodar. Mas que ouçamos a Tua doce voz falando: não temas, só creia. E nós somos desses que ousam crer, independente da situação e do relatório, independente da multidão que está chorando ao nosso lado. Nós cremos, porque a Tua palavra nunca vai voltar vazia. Aleluia. Obrigado. Muito obrigado, Pai. Nós Te agradecemos. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te dê a paz. E nos encontramos na semana que vem em nome de Jesus.